capítulo 12, versos de 35 a 37. Marcos, capítulo 12, versos de 35 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Queridos, nós estamos desenvolvendo o livro de Marcos e hoje nós vamos falar sobre esse pequeno trecho do capítulo 12. É muito propício, porque ele vai, de uma certa forma, ele vai ser a introdução para o nosso estudo da escola dominical. Para o início do que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, e nós vamos começar a falar sobre a lei de Deus. E hoje teremos hoje nos domingos que se seguem, uma pequena introdução, não tão pequena assim, da lei de Deus, até chegarmos aos mandamentos propriamente ditos, na perspectiva dos nossos catecismos. Nós vamos estudar os 10 mandamentos, através do catecismo maior e do catecismo breve. E eu disse que isso aqui será uma introdução, por quê? Porque o Senhor está fazendo referência a si mesmo num texto do Velho Testamento. Isso vai tocar a questão da lei de Deus, da perspectiva que as pessoas têm com a lei de Deus. Nós vamos ver isso aqui, em especial com o Velho Testamento. Se nós olharmos para o contexto aqui em que isso aconteceu, nós vamos ver que no capítulo 12 nós temos várias menções aos inimigos do Senhor Jesus se esforçando para pegá-lo em alguma palavra difícil, pegá-lo de uma forma que ele pudesse cair em contradição. Às vezes apresentando questões difíceis, que eram por vezes assuntos que fomentavam discussões, mas não fomentavam a edificação da igreja. O que nós estamos vendo aqui, na indagação do Senhor Jesus aos escribas, é completamente contrário ao que nós vimos com os escribas e fariseus fazendo com Jesus. Essa passagem apresenta um caráter bastante diferente, porque ela tem o intuito de ensinar, ela tem o intuito de instruir, ela tem o intuito de edificar. E aqui já poderíamos fazer uma lição para nós. Em outras exposições nós apresentamos. Existem discussões que se dizem teológicas e, na realidade, só fomentam divisão e dissensões do que a edificação da igreja. Eu sempre digo para os meus filhos que gostam de discutir a fé, Eu sempre digo para eles o seguinte, e recomendo à igreja também. Só discutam ou só apresentem alguma posição contrária quando a pessoa está disposta a ouvi-la. A ouvir o que você tem a dizer. Porque se ela não está disposta a ouvir o que você tem a dizer, não adianta você apresentar a sua posição. Às vezes é bom só escutar. Por quê? Porque quando nós entramos, às vezes, numa disputa ou numa discussão teológica ou de algum ponto da Escritura, que a pessoa não quer ouvir o outro, o que ele tem a dizer, às vezes sabendo até que é errado ou que não concorde com ele, não adianta a discussão, porque nós temos que estar abertos a ouvir o outro. Mas o que acontece muito nessas discussões é que as pessoas querem guardar ou sustentar aquilo que elas pensam e não estão preocupadas, interessadas no que o outro tem a dizer, até mesmo de engano, até mesmo de equívoco, para que aquilo seja desfeito através de uma discussão, de um debate cristão e educado. Então eu sempre falo para os meus filhos, não está aberto, se a pessoa não está aberta a ouvir, então não adianta. Para quê?
Agora, se essas coisas, ao invés de serem realmente coisas lícitas que levam à edificação, né, se não forem dessa forma, aí muito menos. Vamos discutir aí o sexo dos anjos, ou coisas absurdas. Não adianta. São discussões que não vão levar a nenhum lugar ou edificação da igreja, como, por exemplo, perguntavam se, ali no caso dos saduceus, né, que não acreditavam em ressurreição e criaram uma historinha absurda, para colocar o Senhor Jesus numa situação difícil. Aqui é uma situação completamente diferente. O Senhor Jesus está instruindo, está ensinando. E a pergunta dele tem esse objetivo. E aí nós vamos ver que é interessante essa introdução, ou esse texto aqui, como algo introdutório que nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque muitos têm uma concepção errada a respeito das Escrituras. Principalmente com relação ao Velho Testamento, achando que o Velho Testamento não serve para a igreja hoje. O Velho Testamento ficou para trás. E nós vamos perceber que não. Nós não podemos olhar a Bíblia partida. Nós temos que olhar a Bíblia como um todo, porque é a revelação de Deus, uma revelação progressiva, que se inicia no Gênesis e que termina em Apocalipse. Mas a Bíblia é uma só. E nós vamos falar sobre isso. E nesse pequeno trecho nós vamos observar quanto foi ensinado acerca de Cristo nas Escrituras no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um tesouro. É uma mina de ouro e de muitas pedras preciosas que ainda nós não encontramos, mas que estão lá. O primeiro ponto aqui é que Jesus queria revelar a ignorância que os mestres da época tinham acerca da verdadeira natureza do Messias. E ele faz isso se referindo a um texto do Velho Testamento, lá no Salmo 110, o salmo que nós acabamos de ler na nossa liturgia. E nós vamos perceber aqui que esse salmo ele é muito contemporâneo. No primeiro verso ele diz assim, esse é o texto que o Senhor Jesus apresenta aos escribas. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando foi que o Senhor Jesus assentou à direita do Pai? Quando ele ressuscitou, após a sua morte e a sua ressurreição. E aí ele continua o salmo, e é interessante que o verso 5 parece que está remetendo para o final de todas as coisas, para o dia do Senhor, quando o Senhor irá julgar todas as coisas. E aí ele diz assim, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. E aí nós estamos vendo a menção ao final de todas as coisas. O que nós estamos vendo aqui, Jesus está apresentando, é que o Salmo de Davi, que foi inspirado, ele está falando sobre o Cristo, sobre Ele mesmo, sobre o Messias. E nós vamos perceber, até mesmo pelas palavras de Jesus, que o Velho Testamento testifica a respeito de Cristo. Lá em João capítulo 5, verso 39, a palavra de Deus diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se nós percebermos e entendermos que quando Jesus pregava o Evangelho da graça de Deus, quando o apóstolo Paulo pregava, quando Pedro pregava, quando Tiago pregava esse Evangelho, o livro que eles tinham na mão era o Velho Testamento. Quando Paulo chega ali em Bereia e prega aos crentes de Bereia, ele expõe o Velho Testamento, a Escritura, para mostrar Cristo. E aqueles homens
conferem juntamente com a Escritura que a mensagem que ele estava transmitindo era uma mensagem bíblica. E se nós olharmos dessa perspectiva, nós vamos ver que o Novo Testamento ele sai de dentro do Velho Testamento. É a sua continuidade, ou é a testificação do que foi pregado pelos profetas. E qual é o propósito? O propósito das Escrituras é ensinar a respeito de Cristo e de Deus. Nós vamos perceber, se pudéssemos resumir, eu já dei vários resumos aqui diferentes, né? A Escritura, nós iríamos resumi-la numa simples palavra: Cristo. Estaríamos resumindo a palavra de Deus. Jesus, ele é encontrado na Escritura, em toda a Escritura. Jesus pode ser encontrado em cada parte da lei, dos profetas e dos salmos. E é interessante que é nos salmos que nós vemos as experiências e sofrimentos por ocasião da sua primeira vinda, bem como a sua glória e o seu triunfo também na sua segunda vinda. Eu gostaria de passear em alguns textos para nós percebermos isso. As experiências e sofrimentos do Messias estão aqui nos Salmos. Abra o Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Eu vou só me deter nos Salmos, porque os Salmos falam com mais propriedade sobre, ou mais recorrência, vamos dizer assim. Não com mais propriedade, mas com mais recorrência. Das experiências e sofrimentos de Cristo na sua primeira vinda. Capítulo 2 de Salmos. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os consumirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Lá no Salmo 22, abra um Salmo 22, nós vamos ver mais uma vez a palavra de Deus falando sobre o Messias, o sofrimento e vitória do Messias. Só vou ler o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Lembram dessa frase? E todo o Salmo vai falar sobre o sofrimento e a vitória de Cristo. Lá no Salmo 40. Salmo 40, versos 6 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E não só esses textos que se referem à primeira vinda de Cristo, ao sofrimento do Messias. Eu estava lendo sobre isso e pensando, e esses dias eu estava conversando com a minha irmã, já conversei esse mesmo assunto com outras pessoas a respeito disso. É de você ver um filme que antes desse filme ser produzido havia um livro. E há uma diferença assim, discrepante entre
o livro e o filme. Né? Então, quando você lê uma narrativa, existem alguns elementos na leitura que despertam você para o entendimento daquela narrativa. Quando você vê o filme, você vê todo o cenário pronto, né? Todo o ambiente da narrativa, o espaço da narrativa pronto. E às vezes você não sabe dialogar com essa informação, porque é uma coisa que já está pronta ali, você olha, mas na leitura você percebe que aquele espaço, que aquele lugar que está sendo descrito, ele faz parte da trama, faz parte do comportamento, o comportamento dos personagens está diretamente relacionado ou indiretamente relacionado àquele espaço. Né? Se for um espaço bucólico ou um espaço urbano. Por quê? Porque a narrativa ela é viva e a leitura desperta isso. E muitas vezes, você olhando, você não consegue fazer essas ligações, que no texto escrito é mais fácil. Eu comparo o Velho Testamento, que é a revelação de Cristo, que fala de Cristo, mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque ele apresenta o Cristo revelado nas Escrituras. Agora em carne. Está ali. Está escrito. As coisas estão sendo apresentadas. Só que aqui há uma diferença, porque aqui nós temos a revelação escrita e aqui nós temos a encarnação. É diferente do exemplo que eu dei, que no livro o escrito se torna mais claro, muitas vezes, do que aquilo que você vê, o visual. Mas aqui não. As duas revelações, elas têm o mesmo peso. Só que aqui, ele ainda não se apresenta. Ela está de forma diluída, de forma misteriosa, no sentido de mistério da Bíblia, algo que vai ser revelado. Aqui é a revelação, é a encarnação. E essas duas coisas se unem. E às vezes, quando nós lemos a revelação de Cristo no Velho Testamento, nós entendemos e os nossos olhos ficam mais atentos e abertos para aquilo que foi revelado na sua encarnação. É uma coisa que se liga à outra e torna-se completa. É isso que nós estamos vendo aqui. Cristo revelado no Velho Testamento. O Velho Testamento é importante para nós. Existem muitas coisas aqui que ainda nós não descobrimos a respeito da palavra de Deus, que estão às vezes ocultas aos nossos olhos. Nós não nos detemos em todas elas. Há uma riqueza profunda, porque é a palavra de Deus. Abram aí o Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69, verso 8 e 9. E uma coisa interessante, queridos. O Senhor Jesus queria ser reconhecido pelos homens a partir da revelação do Velho Testamento. E é o que ele disse lá em João capítulo 5, verso 39. Ele diz, olha, as Escrituras testificam de mim. E todos aqueles que tinham olhos para a revelação no Velho Testamento conseguiam perceber naquele homem o poder de Deus, a divindade de Deus, a santidade de Deus, o próprio Deus. Olha o que diz o Salmo 69, 8 e 9. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Percebam aqui que nós temos dois momentos na vida do Senhor Jesus. Um que se encontra lá em João capítulo 2, verso 17. João capítulo 2, verso 17. Quando Jesus entra no templo e expulsa aqueles que estavam
vendendo. E aí ele diz lá, lembraram-se os discípulos do que já é escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E o verso 8 se refere a João capítulo 7, verso 5, que diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nós vemos aqui no Velho Testamento a palavra de Deus falando da rejeição dos seus familiares para com relação à sua revelação. Ele como Cristo. Nem mesmo os seus familiares criam nele. E a Escritura já falava isso. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Mas a Escritura também fala da rejeição de Israel com relação ao Messias. Lá no Salmo 118. Salmo 118, verso 22 e 23, que diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor. Mas não só com relação aos seus sofrimentos e às suas experiências na sua primeira vinda. E eu estou falando aqui só dos Salmos. Mas também com respeito à sua glória final. Salmo 24, abram aí o Salmo 24. Lá no verso 7 ao verso 10, assim, levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui nós estamos vendo a glória do Senhor em entrar nos portais eternos. Salmo 16, verso 10. Morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E por último, Salmo 68, verso 18. A ascensão de Cristo, como nós vimos lá no Salmo 24, 7 a 10. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. A citação do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4. O que isso nos toca aqui em particular? Para tudo aquilo que nós vamos começar a falar na escola dominical. Nós temos que ter cuidado de não desprezar ou desvalorizar a Bíblia, ou seja, o Velho Testamento. Ele é tão valioso quanto o Novo Testamento. Há muitas partes que o Velho Testamento apresenta que nunca foram exploradas completamente. Eu me lembro uma vez de uma aula de Velho Testamento com o professor Humberto de Freitas, no seminário. Aí ele pegou um texto do Velho Testamento que falava, eu não lembro desse texto mais, que falava do Senhor Jesus acalmando a tempestade. Ali quando os discípulos estavam dormindo, o Senhor Jesus estava dormindo e eles estavam com medo. Um texto no Velho Testamento que falava especificamente dessa passagem. Queridos, há muitas coisas a respeito de Cristo, sobre muitos assuntos no Velho Testamento que nós caminhamos sobre eles como se fossem minas de ouro escondidas, porque desconhecemos o tesouro que existe ali embaixo dos nossos pés. A nossa atitude para com a palavra deve ser de reverência, com toda a Escritura, em sua totalidade, porque ela foi inspirada divinamente.
E segundo a própria palavra, diz que ela é proveitosa. Abram aí 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é interessante nós olharmos o contexto desse capítulo aqui, do capítulo 3. Ele diz assim, lá no verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Paulo estava se referindo a quê? Aqui. O contrário do que nós vemos hoje. Paulo tinha o Velho Testamento. Timóteo foi criado na escritura do Velho Testamento. Agora eles estavam recebendo o quê? A palavra de Deus através do apóstolo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que você tem aí nas suas mãos e o que está sendo trazido agora é Bíblia. E naquele tempo, é o contrário do que nós temos hoje. Havia o perigo das pessoas não aceitarem o que estava sendo escrito por esses homens. E aí a própria Escritura diz, como Pedro, falando acerca dos assuntos que Paulo fala, como das demais Escrituras, dizendo que aquilo que Paulo pregava, aquilo que eles pregavam, era a palavra de Deus. Paulo prega em Bereia, o que ele está trazendo? O Evangelho da graça de Cristo que estava sendo revelado ali, através do Velho Testamento. O que nós fazemos hoje é o contrário. Nós aceitamos o Novo Testamento e rejeitamos o Velho. Paulo estava dizendo, olha, isso que nós estamos trazendo é Bíblia também. O Velho Testamento e o Novo Testamento é inspirado por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Com o propósito de tornar o homem habilitado para o reino de Deus. Queridos, quando você joga uma parte fora da Bíblia, você está jogando toda a Bíblia fora. O Velho Testamento lança luz sobre o Novo Testamento e nenhuma dessas partes pode ser negligenciada sem causar dano ou prejuízo às nossas almas. E a maneira como Satanás, estrategicamente e sabiamente, segundo a sua mente má, tenta fazer com que a Bíblia não tenha mais valor para nós crentes, é inculcar em muitos crentes que o Velho Testamento passou. Que hoje o que vale é o Novo Testamento. E na realidade, quando você diz isso, você está dizendo que a Bíblia não vale nada. Por quê? Porque o desprezo pelas Escrituras do Velho Testamento muitas vezes vai ser o primeiro passo na direção da infidelidade ao Senhor. Nós precisamos entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. A revelação que estava sendo trazida de Cristo estava aqui no Velho Testamento. E o Senhor queria que aqueles homens o reconhecessem como Deus e como Senhor das suas vidas, como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, como Deus encarnado, a partir de tudo que foi revelado no Velho Testamento. Que nós tenhamos, como crentes, a seguinte postura: a Bíblia não se contradiz. A palavra de Deus é a única verdade. É a nossa regra de fé. Às vezes nós pegamos a Escritura e parece que ela está em contradição, mas ela não se contradiz.
É você que, por falta de algum conhecimento, de algum entendimento, não consegue fazer essa ligação. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura é a palavra de Deus. E ela não pode se contradizer. Essa é a nossa postura com relação à palavra. Crer naquilo que foi revelado. Viver por meio dessa palavra. E entender também a progressividade da revelação e daquilo que Deus exige de nós na sua palavra. Porque o Cristo está revelado no Velho Testamento. Vamos orar.